E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França e esse aqui é o segundo dia da nossa série Dicas de Carreira com Vanessa Queiroz, uma iniciativa da EBAC. Hoje a gente vai entender o passo a passo para captar clientes e cobrar pelo nosso trabalho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se vocês puderem me dar um ok no chat, só para eu ter certeza que imagem e som chegam para vocês. Se quiserem aproveitar e contar para a gente de que cidade ou estado vocês estão falando, se vocês já estiveram no primeiro Dicas de Carreira com a Vanessa, 15 dias atrás. Aí o pessoal chegando, legal. A gente também tem um grupo no Telegram, tá? O link ele tá aqui em destaque no chat. Se vocês quiserem entrar, é um grupo para vocês interagirem, trocarem informações, e a gente também sempre publica os nossos eventos por lá, tá bom? Olha só, pessoal de Caxias do Sul, pessoal que estava na aula passada, que bacana, Bahia, Florianópolis, muito bom, Osasco, de São Paulo, Barbacena, Minas Gerais, João Pessoa, Paraíba, muito bacana. Então, quem já esteve no evento passado já sabe como que funciona, mas eu vou explicar rapidinho para quem está chegando hoje, tá? Eu vou ficar em contato com vocês aqui pelo chat durante o evento inteiro. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Vanessa durante a aula, vocês podem selecionar esse ponto de interrogação que aparece do lado direito da caixa que você digita suas perguntas, tá bom? Assim a pergunta fica destacada para a Vanessa e a gente consegue colocar no final algumas das questões. Se você quiser falar comigo ou interagir com o pessoal do chat, não precisa selecionar o ponto de interrogação, tá bom? Olha só, gente de Portugal, gente do Rio de Janeiro, Manaus, bacana, que legal, gente do mundo, né? Floripa. E eu vou aproveitar esse tempinho aqui para aproveitar e sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online, porque todos os nossos eventos online, eles ficam disponíveis para vocês lá. Tem muito conteúdo de design, arte e tecnologia, então vale a pena ficar ligado ou ligada. Beleza? Olha só, ao longo do encontro de hoje, nós teremos uma oferta exclusiva para vocês. Quem já veio no evento passado sabe como é que é. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou para quem está querendo iniciar uma carreira como designer gráfico ou designer gráfica. Eu vou dar algumas informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só apertar esse botãozinho que aparece em cima da nossa tela, escrito clique aqui, tá bom? Para quem não conhece a EBAC é uma escola de arte e tecnologia, que é baseada em São Paulo, e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e bacharelado também, em formatos online, presencial e também híbrido. 90% dos trabalhos que os nossos alunos e alunas desenvolvem, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores e professoras são profissionais com grande destaque no mercado. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho o nosso curso online de design gráfico, tá certo? Nesta área, esse curso ele é desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade, além de ferramentas também para você montar um portfólio matador e conquistar grandes projetos profissionais. Esse curso ele é desenvolvido pela Aline Nitro, que é designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca com mais de 20 anos de experiência. E também conta com a experiência do Alex Afonso, que é fundador e diretor da Heliosfera Arte e Mídia Digital, uma empresa especializada em treinamentos Adobe, e também em criação e desenvolvimento de soluções para mídia impressa e digital. O Alex é consultor criativo e coordenador dos cursos Adobe da EBAC. Então, vou mostrar rapidinho para vocês aquele teaser para mostrar como que é a jornada desse curso. O design nada mais é do que a imaginação transformada em algo visível, através de cores, formas, movimento, tipografia. Basta ter criatividade, um computador e força de vontade. Eu sou designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca. A gente quer ensinar muito sobre como pensar criativamente. Muito cedo no curso você já aprende a desenhar um logotipo, muito cedo no curso você já aprende a fazer uma identidade visual de uma marca, fazer materiais impressos, como você vai montar um portfólio matador. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel.
E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, seja ele digital ou impresso, todas as publicações, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem com um propósito. O meu nome é Aline Nitro e esse é o curso de design gráfico da EBAC. Maravilha! Bom, gente, hoje a gente tem uma oferta exclusiva para vocês que estão aqui no nosso evento. Esse super curso com desconto de 60% no valor total, tá? Quem acompanha nosso site sabe que esse desconto não é o mesmo de lá, ele é exclusivo para vocês. Então é uma oferta que tem um tempo limitado, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a nossa equipe e saber mais informações, é só apertar o clique aqui, tá? Não é uma matrícula automática, então pode ficar tranquilo, mas é uma forma de você garantir essa oferta, ter noção de qual que é o plano de aula, a duração do curso, e aí você toma a sua decisão final, tá certo? Bom, vamos lá, vamos chamar a nossa convidada ilustre, Vanessa Queiroz. Eu vou falando o currículo dela enquanto ela vai aparecendo. A gente vai receber, então, a Vanessa Queiroz, do Estúdio Coletivo, Monstro e também do Ideia Fixa. Ela é designer, diretora criativa, empresária e professora, sócia há 18 anos do Estúdio Coletivo de Design, há 10 anos da agência Monstro e da plataforma Ideia Fixa. Hoje, a Vanessa é responsável por novos negócios das empresas. Já ministrou mais de 100 palestras no Brasil e Argentina, e em 2014 foi listada como uma das 50 pessoas mais inovadoras em comunicação e marketing pela revista Próxima, e é uma pessoa muito simpática e incrível. Boa noite, Vanessa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Posso dividir minha tela já, Lucas? Pode que eu. Porque a gente tem meia hora e eu tenho eu tenho tanta coisa para falar, mano do céu. Pera, vamos lá. Bora lá. Prometo que eu fico quietinho agora. Com você. Gente, vocês estão vendo minha tela? Eu estou vendo. Se o pessoal puder dar um ok. Bom, primeiro, assim, boa noite, muito feliz de estar aqui de novo, eu estou adorando dar essas aulas express de 30, 40 minutos com o Lucas, porque está sendo muito legal a repercussão e a maneira como todo mundo está trocando ideia depois, tirando dúvida, está vindo realmente gente do Brasil inteiro, assim, um prazer dividir conhecimento com vocês e poder ajudá-los nessa trajetória, né, que é escolher trabalhar com design, que é escolher trabalhar com criação e etc. Para quem não conhece o Estúdio Coletivo e não estava na palestra anterior, né, na palestra aula que eu dei a semana retrasada, 15 dias atrás, eu convido vocês a conhecerem através do YouTube da EBAC, porque eu falo lá um pouco de carreira, um pouco do que aconteceu durante esse processo, né, de 18 anos de empresa, então faz 18 anos que eu tenho um escritório de design, e o que eu vou falar para vocês aqui é um pouco sobre, legal, escolhi a matéria design, trabalho com design, mas como eu sobrevivo de design, né, como é que eu faço para viver de design gráfico, de marca, de branding, enfim. Para quem não conhece também o estúdio, o nosso Instagram é @coletivo com 2 L's, Coletivo Design. Se vocês entrarem, vocês vão poder ver um pouco a pegada do escritório, é importante vocês entenderem, porque isso também faz parte do atendimento, de como a gente se posiciona, do que a gente acredita que como a gente tem que vender, né? Eu falei um pouco na aula atrás sobre o fato de que o cliente, ele não entende o que a gente faz, então faz parte do trabalho é a gente conseguir explicar para o cliente, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui uma luz, faz parte da gente poder explicar para o cliente o que a gente quer estar vendendo para ele, né? Então, como é que a gente agrega valor ao que a gente faz e como é que a gente cobra o que a gente faz, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro de tudo,
Todo mundo que faz design, trabalha com design, não gosta desse atendimento. A maioria das pessoas trabalha para fazer layout, para fazer criação, e tá cagando para o cliente, não quer falar com o cliente. Só que, gente, principalmente para quem é freela, para quem está começando, é importante por dois motivos. Um, para você conseguir vender o trabalho, vender entre aspas, porque pode ser vender, apresentar um projeto, e também fazer com que você consiga cobrar o necessário para sobreviver da matéria que você escolheu para viver a sua vida. Então, assim, escolhi desenvolver marcas. Como é que você vai vender essa marca? Então, essa parte é muito importante, porque é complicada, porque ela exige uma certa dose de sensibilidade, da gente entender se esse cliente gosta de design, entende, se ele tem meu repertório, se ele vai entender o preço, se ele vai ter dinheiro para me pagar. Então, você precisa estar um pouco esperto nessas horas para entender isso, né? Uma grande dose de paciência para poder ensinar, para poder passar o seu conhecimento para esse cliente, para poder ajudá-lo a chegar onde você gostaria, né? Ou seja, eu quero que esse cara entenda o que eu faço, então como é que eu explico de uma maneira que ele vai entender? E muita malemolência, eu brinco, e um pouco de estômago de amianto, porque haja paciência lidar com seres humanos, né, gente? Não é a questão só do design, né? Lidar com gente é muito difícil. E quando você quer vender serviço, vender design, que é uma coisa intangível, é mais difícil ainda, né? Mas existem alguns motivos que ajudam quando você consegue falar sobre atendimento. Um deles é, o cliente ele nunca sabe exatamente o que ele precisa. Então, ele vai dizer para você, eu quero uma marca, só queria escrever assim, EBAC. Por exemplo, não, calma, não é isso. Né? É muito mais do que você pegar 4 letrinhas e escrever EBAC. Existe um processo de pensamento e pesquisa por trás. E faz parte do designer explicar isso para o cliente, para que ele entenda, né? E pague o necessário que você quer. Você precisa ter didática e paciência para explicar. Precisa ter paciência. Não adianta achar que o cliente é burro, que ele não entende de design, porque no final das contas, quem vai assinar o boletinho ali, o cheque é ele. Então é importante que ele valorize o design tanto quanto você. Ter um bom documento de briefing, e para quem está chegando agora e não sabe o que é briefing, é basicamente um interrogatório que você faz para o cliente para entender a vida dele, o que ele precisa, o que ele quer, aonde ele quer chegar com esse trabalho. Eu estou vendo que estão falando que tá falhando o áudio, eu vou abrir a porta aqui para melhorar a minha rede. Espera só um pouquinho. Voltei. Melhorou, gente? Você tá vendo bem? Ah, beleza, gente. Desculpa, tá? Mas home office, gente. Delícia de home office. Vamos lá. Então, assim, você precisa ter um bom documento de briefing. Então, basicamente, você faz um questionário sobre esse cliente, para quem que esse produto ou serviço, que cores você gosta, que cores você não gosta, para você, quando for apresentar o projeto para ele, fazer algo mais dentro de um repertório que ele tenha, e não simplesmente um dia aparecer com 7 layouts e dizer, qual desses você gosta mais? Não é assim que se trabalha com design. Aliás, já vou dar uma dica aqui que não tem nada a ver, mas geralmente, quando você vai apresentar um projeto de design, você leva no máximo de 2 a 3 opções, tá, gente? Porque quanto mais opção você levar, mais o cliente fica confuso. Então, cuidado com isso, tá? E depois que você tirar todas as suas dúvidas sobre esse briefing, para conseguir entregar para esse cara uma marca, uma embalagem, uma capa de revista, um anúncio de revista, aí sim você começa a realmente fazer o orçamento, né? Então, assim, fazer o orçamento é uma coisa muito complicada e muito chata, tá? Porque você tem que ter paciência também. Porque a partir do momento que você entende o que a pessoa quer, você vai pensar assim, quantas etapas eu preciso para fazer isso e quanto tempo eu preciso? Porque é baseado no tempo que você gasta. Afinal de contas, quando você é designer, você vende serviço. E serviço é homem-hora, né? Ou trabalho-hora. É basicamente você saber quantas horas tem no dia, quanto tempo eu vou trabalhar, quanto custa a minha hora, e assim você cria um orçamento, que é o que eu vou explicar para vocês mais para frente. Por quê? Quando você está fazendo um trabalho, quando você tem um CNPJ, uma inscrição, uma empresa, ou mesmo que você seja um MEI, uma das coisas que eu aprendi na minha vida como profissional é que CNPJ não tem coração. É número, é dinheiro. Todo mês vai vir a continha ali para você pagar.
Não tem jeito, por mais que você tenha raiva disso, por mais que você não goste de lidar com dinheiro, eu tenho certeza que você não gosta de lidar com dinheiro, mas você gosta de ganhar dinheiro e gastar dinheiro, né? Então, para viver disso, você precisa saber cobrar, tá? Então, não adianta a gente amar design como eu amo há 18 anos, eu me fudi muito durante a minha carreira, porque isso era uma coisa que eu não queria ver, eu não queria olhar, e de repente eu me vi numa situação que, assim, para viver disso, eu preciso aprender a cobrar, né? Gente, um pedreiro sabe cobrar, um mecânico sabe cobrar, o padeiro sabe cobrar. Você vai lá, existe o preço do pão. Então, quanto ele usa de farinha, quanto tempo ele gasta, quanto custa. Então, como é que designer se recusa a falar sobre isso, né? Design é uma atividade comercial. A gente quer viver de design, né? Então, para isso, para vender um trabalho, você precisa saber, né, que isso é uma atividade comercial, por mais que isso doa, né? Design não é arte, design bebe da arte, design tem a ver com arte, né? A gente usa arte, fotografia, referência social, referência de vida, mas no final das contas, o que faz mesmo você ganhar dinheiro é o jeito que você vende o seu trabalho, tá? E aqui, você tem que ter um posicionamento, né? Então, assim, geralmente as pessoas cobram para fazer uma marca, para fazer qualquer coisa, um logo de camiseta, né? Uma estampa de camiseta, daí o cara fala assim, é de 50, mas eu te faço por 40. Não, gente, não, né? Você vai fazer o seguinte, você tem que cobrar com firmeza, porque você sabe que a sua hora custa aquilo, e esperar o cliente te devolver se ele vai ter aquilo, e aí começa uma negociação, né? Como você faz na feira, né? Você faz isso com um feirante. Como é que a gente não consegue fazer com design? Olha que coisa louca, né? Ok? Então, vamos lá. Qual é o valor do meu trabalho, né? E o que é trabalho? A gente tem que começar por aí, né? Trabalho, basicamente, é aquilo que a gente faz, produz, cria ou realiza. É aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo. Então, design é trabalho, né? É a união dessas habilidades específicas. Então, vocês fazendo curso aqui na EBAC, ou mesmo vocês já sendo freela, ou trabalhando com design, ou trabalhando num escritório, mesmo quando você é funcionário, quando você junta todas essas expertises, isso é um trabalho, tá? É o seu trabalho que banca tudo aquilo que você faz, tudo que você quer da sua vida, né? Afinal de contas, a gente não vai passar a vida inteira, quem teve a sorte de ter mesada, não foi o meu caso, vivendo do dinheiro dos nossos pais, né? Ou do marido, ou de, enfim. Se você trabalha, é porque você quer ganhar dinheiro. Mas é diferente de valor. Valor é o montante, é o custo, é uma estimativa, né? É o dinheiro que você paga por alguma coisa, é um racional, né, sobre algo. Ele pode ser comprado ou vendido, tudo tem valor, né? O meu marido brinca que tudo que a gente tem está à venda, depende de quanto a pessoa quer pagar. Então, isso é verdade. Então, assim, o preço convencional do mercado é um parâmetro e existe uma moeda de troca. Então, eu entrego um serviço e recebo um valor de volta, né? E para executar esse trabalho, a gente precisa de algumas coisas. Vocês vão ver que eu vou chegar lá. Primeiro de tudo, precisa de habilidade, técnica, conhecimento e experiência. Então, muitas pessoas me perguntam, eu preciso ter um diploma para trabalhar com design? Eu preciso fazer faculdade? Eu preciso, né? Depende. Você precisa ter conhecimento, habilidade, técnica, e óbvio que você fazendo um curso, você consegue juntar tudo isso num lugar só. É muito mais fácil do que você sair catando. Tem gente que tem as manhas de ser um autodidata, mas isso depende um pouco, tá? Depende muito mais do fato de você conseguir concentrar conhecimento sobre aquilo, né? A segunda coisa é a infraestrutura, né? Porque para você fazer curso, né, para você fazer, entregar um trabalho, você precisa ter, né, no caso de designer, um computador, a internet, que hoje em dia na pandemia tá uma merda, só fica falhando, entregando a menos velocidade do que você tá pagando, mas tudo isso vai entrando no seu custo. Às vezes você precisa de câmera, você precisa comprar software, você vai precisar, de repente, de pincel e caneta para desenhar, você precisa de um espaço, né, uma sala, mesmo que você trabalhe na tua casa, o teu aluguel é um custo que tem que entrar no teu preço, tá? E você precisa de tempo. Serviço é tempo. O mecânico, ele cobra de você um serviço, que é o tempo que ele gastou para arrumar o seu carro, mais as peças que você está usando para esse carro. Então, tudo isso faz parte do teu preço, né? Alguém fez uma pergunta aí, a precificação depende de mercado e do momento econômico do país, e é verdade.
Sim, mas ele depende também do período que você vai executar esse trabalho, e existe o preço e o país e como ele está é um parâmetro para você, porque o país pode estar numa recessão e você está cobrando, você está com o mercado aquecido e você pode cobrar quanto você quiser, o que você acredita que o teu trabalho vale, tá? Então é importante a gente dizer isso. Isso tudo que eu falei tem um custo, né? Mas vamos por partes. Custo, né, é tudo aquilo que é gasto num determinado período de tempo para a realização de alguma coisa, né? E quais são os tipos de custo que vão formar o seu preço? São 2 tipos de custo, o custo fixo e o custo variável. A junção dos dois é o teu custo real, né? Então, a gente tem alguns exemplos, não fiquem desesperados, com custos fixos variáveis. Então, o que é um custo fixo? Aluguel, condomínio, plano de saúde, seguro do carro, todo mês aquela merda pinga e você tem que pagar os boletos. Então, basicamente, os boletos que vêm todo mês são os seus custos fixos. Quais são os seus custos variáveis, né? Então, o que varia no teu mês? O supermercado varia, ou, dessa vez resolvi comprar uma roupa, é um preço variável. Geralmente, o cartão de crédito, dependendo como você usa, ele é um custo variável. Então, o teu custo ele é baseado nos teus custos fixos e nos teus variáveis. Quando a gente está falando de design, toda a infraestrutura é um custo fixo, ela tem que entrar no teu preço, o aluguel da sala, se você alugar uma sala para ter um trabalho, é um custo fixo. Muitas empresas hoje na pandemia estão dando uma grana para as pessoas que estão ficando em casa, porque, de certa forma, as pessoas que estão home office estão dividindo com a empresa o custo fixo dela, independente do seu salário. Então, algo que antes a empresa provia, por exemplo, o espaço que você trabalhava, hoje nós, funcionários, estamos pagando. Então, isso é um custo que é um custo fixo que a empresa tem que diluir com os funcionários, né? Então, aqui, fixo é o que a gente gasta de maneira repetitiva e recorrente, e variável é o que a gente gasta de maneira pontual, extra ou imprevisto, tá? Legal? Legal. Então, vamos falar agora sobre tempo, né? Que é essa coisa que a gente acha que não tem muito controle, mas mais ou menos a gente tem. Tempo para serviço, para trabalho, é o horário comercial, né? Então, assim, quando você está falando sobre horário comercial, a gente está falando de 8 horas úteis, né? Então, são 8 horas. O horário comercial nada mais é do que a regularização de horas ideais para se trabalhar. Eu falo risos porque na área de comunicação é muito complicado essa questão de trabalho de hora comercial, né? Teoricamente, o salário que você ganha, ou que você cobra por um trabalho, é para trabalhar 8 horas comerciais, né? Então, o que isso significa, né, para você? 8 horas de trabalho por dia é a convenção do mercado, é um parâmetro, né? Mas deve ser também para a sua saúde. Por que eu estou falando isso, né? Porque você tem que dormir, você tem que comer, você tem que se divertir, você tem que viver nas 16 horas do dia. E, para quem conhece um pouco da área de comunicação, de publicidade, sabe muito bem que existe, e ainda bem está melhorando, essa coisa de você trabalhar, fica de noite aqui trabalhando e come uma pizza, e é a pizza da agência, trabalha de final de semana, mas é só esse final de semana, eu preciso que você trabalhe 14 horas por dia hoje, mas assim... a gente vê depois como a gente faz. Não existe isso, minha gente. Trabalho convencional são 8 horas por dia. O brasileiro trabalha demais, né? Principalmente se você for comparar com os outros países. Alguém falou aqui, saúde mental é tudo, e é verdade. Porque o brasileiro, ele é workaholic. Tem cidades, então, como São Paulo, que é a que eu vivo, que é normal. Sabe, se você tá falando, tem um dia que você tá com pouco trabalho, a pessoa te olha já como se fosse ociosa. Tipo, você não consegue respirar, é sufocante e é errado. Para você gastar o dinheiro que você ganha trabalhando, você tem que ter vida social. Você tem que conseguir gastar o que você ganha para viver, né? E seguindo o raciocínio, a gente entende que trabalhar 5 dias por semana, que já é dia pra caramba, é o ideal, né? E 20 dias úteis por mês é também o ideal. Por que eu tô falando isso? Porque eu, por exemplo, trabalhei muitos anos em buffet infantil. Quem assistiu
minha live na semana retrasada, eu falei sobre isso, né? Eu trabalhava de segunda a sexta e também tinha um problema de trabalhar de final de semana. E eu trabalhava, tipo, 4 festas no final de semana. Era esgotante, mas eu tinha 17, 18 anos. Hoje em dia eu escolhi, meu escritório escolheu não trabalhar esse tempo todo. Então, hoje a gente trabalha 5 dias por semana, 20 dias úteis por mês e acabou. É isso, né? Logo, a premissa para o cálculo básico das horas do seu trabalho tem que ser feito priorizando a sua saúde. Então, tem que priorizar 2 coisas nessa vida, povo. Viver, ganhar dinheiro para viver e viver com esse dinheiro, tá? É isso é o mais importante. Se você, nesse caso, a 9ª hora do dia ou o 6º dia da semana, isso precisa ser feito de maneira consciente, é uma escolha. Eu quero pegar um freela para ganhar uma grana a mais. Aí você vai lá e você se organiza, você cobra por isso e você trabalha esse tempo a mais. Caso contrário, né, é uma decisão que tem que ser sua, não é a decisão da empresa, né? Isso é muito importante. Trabalhar a mais, fazer horas extras, precisa significar um ganho, tá? De tempo, de dinheiro, de economia, não importa, mas ele tem que ser uma escolha sua. Essa regra que existe anos 80, né? Era muito comum os nossos pais, né? O seu pai trabalhava 20 horas por dia e, nossa, meu pai é um herói. Não, seu pai era um fudido que mal via os filhos, que não tinha dinheiro para nada. Isso é super importante, tá, gente? A gente tem que criar essa consciência, né? Até porque você consegue, assim, controlar o quanto você está gastando versus o que você está ganhando. Você não tem que ser refém de nada, né? Entendido? Eu tô sendo bem direta, tá, gente? Porque, assim, eu tenho 40 minutos para falar, eu quero que vocês vejam bastante coisa importante, depois a gente tira dúvida. A gente trocou aqui homem-hora por motivos de machismo, tá, gente? Mas a verdade é que chama homem-hora, né? Não é valor-hora, tá? Então, homem-hora ou valor-hora é a unidade mínima de tempo que representa pela simples fórmula. Então, quem quiser e tiver curiosidade, quem quiser, inclusive, durante esse tempo, fazer esse exercício comigo, é super legal, porque vocês vão tomar um susto de quanto custa a hora de vocês para respirar, tá? O dia que eu descobri isso na aula não, com a minha consultoria no escritório, porque no meu curso eu não tive, e eu abri um escritório sem saber cobrar, e eu me ferrei muito por causa disso, eu quase caí da cadeira, falando, meu Deus, cada vez que eu respiro, minha hora custa isso. Então, quando você muda esse mindset, começa a olhar seu trabalho dessa forma, você começa a aprender a ganhar dinheiro, tá? Então, assim, os seus custos, que eu falei agora há pouco, fixos e variáveis, eles são divididos pelo tempo que você demora para fazer alguma coisa. Quando você tem um valor de hora e você fala assim, eu preciso de 5 horas para fazer uma ilustração, estou dando um exemplo, e essa hora custa R$20, você vai multiplicar 5 vezes 20 e você sabe quanto custa o seu trabalho, é o piso do seu trabalho. Não vale fazer orçamento assim, acho que 10, ou só olhando o parâmetro do mercado. Você tem que ter todas as informações para poder construir um curso, né? Quando você faz isso, você descobre esse piso e você não deve cobrar menos do que esse limite. Porque, gente, senão você vai estar simplesmente pagando para trabalhar. Então, como o designer tem preguiça de fazer conta, o que a gente mais faz nessa vida é pagar para trabalhar. Então, não façam isso, crianças. Aprendam a cobrar. Não tenham preguiça, porque isso é muito importante, né? E se você cobrar menos, a gente deve fazer de maneira consciente. Então, às vezes, por exemplo, o coletivo fez muito trabalho para o Spotify durante muito tempo. A gente não ganhava o dinheiro que a gente gostaria de fazer. Mas a gente fazia porque a gente queria portfólio, que a gente queria aprender a trabalhar com uma plataforma nova, a gente queria entender como era a dinâmica do Spotify. Então, tudo isso é o seu preço. Tudo isso faz sentido para você quando você quer colocar num portfólio. Então, tem que ser uma decisão racional e estratégica quando você vai cobrar menos, tá? Então, para você chegar no seu valor hora, você pega o seu custo fixo mais o seu custo variável, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Divida pela unidade de tempo mensal, 20 dias úteis. Então, vamos supor que o meu custo fixo mais o meu variável dá 4 mil por mês. Eu divido por 20, vou chegar no custo do meu dia. Então, todo dia que eu acordo, R$200. Já estou gastando R$200, tá? Não preciso comprar nada a mais. Então, só esses meus custos, você já está gastando R$200. Se você dividir isso por 8, que são as horas comerciais, você vai entender que a sua hora é R$25. Então, cada vez que passou uma hora, você gastou R$25.
Quando você começa a pensar dessa forma, já dá um desespero, porque você fala, caraca, e tem gente que vai muito além disso, tá? Eu tive aluno que eu dei aula que era assim, R$ 140 a hora, né? Para viver, para pensar, né? E desse jeito você chega nesse valor hora, né? Então, esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem, se vocês estiverem, enquanto eu estou falando aqui, fazendo, é legal depois vocês me colocarem aqui mais ou menos quanto custa a sua hora, porque é muito engraçado ver a reação da gente quando a gente descobre quanto a gente custa por hora, né? É muito simples, tá? Pegue uma calculadora, um caderninho, aí você pensa no seu mês, né? Você lista os seus custos fixos, lista seus custos variáveis, pega uma calculadora, tá? Que ajuda, pode ser o celular, né? Soma os dois valores, divide por 20 e divide por 8. Pronto, é assim que você vai saber quanto custa a sua hora. E a hora, quando eu estou falando aqui, é o piso, é aquilo que eu comentei para vocês. Isso aqui não é o preço. Vejam bem, para formar o preço eu preciso dessa informação, mas isso não é o preço, tá? É muito fácil e vale a pena fazer, tá, gente? Eu vou deixar aqui, se alguém quiser tirar um print rapidinho, enquanto eu vou continuar falando um pouco mais, porque eu ainda tenho algumas coisas importantes para falar. O que vocês vão fazer com esse preço? Então, vamos lá. Agora que entendemos o que é o básico, né? O que é trabalho, o que é valor, o que é tempo, o que é custo, e como eu junto tudo isso no meu preço, é o que eu vou falar agora para vocês. As horas previstas de um trabalho são muito importantes, tá? Você só vai saber quantas horas você precisa para fazer um trabalho com experiência. No começo, você vai dar uma chutada e vai dizer, puta, eu acho que eu preciso de 4 dias. Aí você descobre que você precisa de 3, aí você descobre que você precisa de 5. E assim por diante, tá? Lembrando da premissa que eu tô falando de 8 horas por dia, tá? Eu não tô falando assim, um dia de trabalho é 24 horas. Não esqueçam daquilo que eu falei. Vocês precisam dormir, precisam comer, precisam transar, precisam namorar. Então, tudo isso tem que caber no seu dia, tá? Organize pelo prazo e pelo cronograma. Porque quando vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer assim, legal, eu preciso de um dia para apresentar um rascunho, o outro para finalizar, o outro para colorir, e assim você vai montando o cronograma. Para montar esse cronograma, é legal vocês descreverem essas etapas. Isso não é papo de psicólogo, né? Porque a minha psicóloga adora quando eu tô confusa, ela fala, Vanessa, escreva as coisas para você não se esquecer. Isso não é o que eu tô falando, tá, gente? A gente precisa escrever para a gente poder conseguir ter um raciocínio de como é um cronograma. Quando você faz uma obra, ou quando você vai mesmo, de novo, a história do carro, o cara fala, olha, hoje eu vou olhar teu carro, amanhã eu vou botar uma peça, depois eu vou fechar o motor. Então, o cara te apresenta um cronograma. Todo mundo trabalha com cronograma, designer não é diferente, tá? E aí, mesmo que a pessoa te dê um prazo, assim, eu preciso disso em 2 dias. Você fala, não, então, mas eu preciso de 4 para fazer. É importante negociar não só valor, mas preço também, tá? Quando você tiver o teu piso, que naquele exemplo que eu dei para vocês era R$25, você vai multiplicar. Então eu preciso para fazer esse trabalho de 10 horas. Então você vai precisar, a sua hora vai custar, o seu trabalho vai custar R$250, né? O teu projeto, né? E assim você vai ter a primeira noção de custo, qual que é o piso daquele trabalho. Ou seja, menos que isso, eu vou ter prejuízo. É óbvio que merdas acontecem, né? Então, assim, não dá para você ficar pensando que, assim, eu vou cobrar isso e vou ficar parado aí. Não, porque você pode precisar de mais tempo, de menos tempo. Então, para você conseguir fazer sua hora correta, você tem sempre que colocar o que a gente chama de gordura, hora a mais. Então, se eu sei que eu vou precisar de 7 horas para esse trabalho, eu vou colocar 10, porque tem alteração que o cliente vai me pedir. Então, você já vai metrificando assim para entender e com isso você vai criando as bases do seu cronograma, tá? Mas isso ainda não é o seu valor, tá? Para chegar no seu preço final, qual é o preço do meu trabalho? Existem algumas variáveis, né? A principal, que muita gente foge, são os impostos, né? Porque as pessoas odeiam pagar imposto no Brasil, a gente sabe, né, para onde vai esse dinheiro, tem toda essa questão, mas hoje em dia já existem 1000 maneiras de você conseguir cobrar um valor correto pelo seu trabalho, tá? Principalmente porque você consegue abrir um MEI, né? Então é um microempreendedor individual, que eu já vou falar daqui a pouco. E por que é importante você ter uma nota fiscal? Porque ela é um documento que prova que você executou aquele trabalho, da mesma forma que você compra uma calça jeans com uma nota, e você vai lá e troca em 7 dias você pode pegar o dinheiro de volta, ou trocar. Quando você tem uma nota fiscal, se o cliente resolve te dar um calote, você tem uma prova que você executou aquele trabalho e você pode processar essa pessoa.
Sem isso, gente, é muito difícil você ganhar o dinheiro do caloteiro, tá? Então já estou explicando para vocês. E vamos falar também de coisa de lucro, coisa boa, lucro. R$25 a hora que a gente estava falando é o piso, né? O lucro para serviços gira em torno de 20%. Então essa é uma margem. A partir de 20, o céu é o limite. Você pode cobrar 30, 40, aí você negocia. Eu quero chegar em 20, então eu vou colocar 40% a mais, o cara vai negociar, eu chego 30, 35. É assim em qualquer lugar do mundo. Se vocês pensarem em qualquer negociação de qualquer coisa que vocês fazem, é assim. Vou dar um exemplo do mercado de roupa. Quando você vai comprar uma coleção que lançou numa loja nova, na Zara, na C&A, a peça custa 100. Dá 2 meses, ela custa 50. Por quê? Metade do preço é lucro e a novidade. O resto é o custo da peça. Então, em cima daqueles 50, se vocês forem ver a calça para ser feita, ela custou 15. Tem imposto, tem lucro, tem tudo isso. Serviço é a mesma coisa. Design é a mesma coisa, tá? E esse lucro tem que estar previsto na tua conta para você poder passar o valor do teu trabalho para o seu cliente, né? Existem outras coisas que alguém comentou aí que influenciam nessa margem de lucro, né? Então, para quem que é esse trabalho? Não dá para você cobrar do tiozinho Zé das Couve o mesmo valor de uma Coca-Cola, né? Existe um motivo muito simples, é a distribuição desse trabalho. Então, assim, vendi esse trabalho para um cara que vai vender essa garrafinha para 10 pessoas, é um microempreendedor, eu vou cobrar 10. Aí a Coca-Cola vira e fala para você, amei essa garrafinha, quero. Beleza. Quanto mais ou menos você vende de garrafinha? Daí a Coca te responde, 1 milhão de garrafas. Tá, então pera um pouquinho que o meu preço vai ser diferente. Isso faz parte do teu preço, porque, gente, vender design é você vender aquilo que o outro está vendendo. Ou seja, essa garrafa aqui, que inclusive eu ganhei do Spotify, ela é tão legal por conta do design. Não é a garrafa em si branca. O que faz a diferença e faz ela se transformar em qualquer coisa menos apenas uma garrafa é justamente o design dela. Então, você ganha porque você ajuda esse cara a vender muito mais. Design é investimento. O cara investe em você para ganhar mais dinheiro. É óbvio que ele vai chorar, porque ele não entende direito o valor, é muito intangível o design, né? Então, o famigerado valor de um rótulo. Exatamente. Então, qual que é o direito de uso, né? O direito de uso tem que estar num contrato, você tem que fazer um contrato, que eu vou falar daqui a pouquinho. Porque esse contrato, ele vai te falar, bom, legal, eu vou usar durante 1 ano esse layout, né? Então tá bom, então o valor é esse. Não, eu quero usar para sempre. Então eu vou te vender a arte, é outro valor. Vou te vender o design. Então é bem diferente, tá? Para qual mercado? É só Brasil. Não, é para exportação. E aí você vai botando lucro disso, tá? E depende também do seu portfólio, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito experiente, eu tenho 18 anos de empresa, o meu valor nunca vai ser igual de alguém que acabou de sair da faculdade e tem um portfólio com 5 trabalhos, né? É a mesma coisa que você vai no médico iniciante fazer um diagnóstico ou naquele médico que custa uma facada de R$900 a consulta. Mas quando o cara te cobra 900 conto a consulta, pensa se você não acha que o cara é bom pra caralho. É óbvio, porque esse é o valor do serviço dele. Você fala, tem um médico cobrando 30, 900, esse cara deve ser o pica das galáxias. É a sensação que te dá, tá? Então isso é importante. Você só vai saber se você teve lucro ou prejuízo em cima do que você cobrou quando acabar o trabalho. Porque daí você vai dizer assim, entendi, eu vendi esse trabalho cobrando 5 horas e trabalhei 10, tive prejuízo, se eu coloquei um lucro pequeno. Você faz a conta reversa. É importante vocês fazerem isso, porque assim vocês vão conseguir começar a controlar. Quando vocês forem vendo, o orçamento sai no xixi. Porque vocês já sabem mais ou menos a hora de trabalho, vocês já sabem mais ou menos para que lado vocês têm que ir. Então, isso é super importante, tá? O cronograma, que todo mundo, tudo bem, eu acho um saco. Hoje, graças ao Nosso Senhor, eu tenho uma gerente de projetos, aliás, 3 maravilhosas, mas quando eu comecei, eu fazia o cronograma, eu atendia o cliente. Peraí, gente, que meu foninho tá saindo da minha orelha. Eu tô com um piercing zoado aqui, ele fica empurrando o fone para fora. Não tem nada a ver com essa aula, vocês me desculpem, tá? Tô só fazendo um desabafo. Mas... alguém escreveu aqui sobre a cessão de direitos e licença, é verdade, isso tem a ver com o que eu comentei com o direito de uso. Cessão de direitos e licença é o direito de uso, aonde eu vou permitir que esse cara, através de um contrato que eu vou fornecer, ele use isso, tá?
Beleza? Aí tem a nota fiscal, que eu vou passar mais ou menos rápido. É importante vocês emitirem nota, tá? A nota, ela é algo que garante o seu direito, como eu disse, de cobrar, que prova que você fez o trabalho, né? Então, assim, até quando você vai em qualquer lugar, peça a nota fiscal, porque a nota fiscal mostra que aquele cara tá pagando imposto e você tem o direito de trocar aquele produto ou serviço, né? E para quem for abrir um negócio, para quem for fazer freela, é importante, foda-se, você é um adulto, tem que emitir nota, sabe? Eu lembro quando a minha irmã foi começar a empresa dela, teve que ir na prefeitura abrir um MEI, começou a chorar, quase dei na cara dela. Gente, isso é normal, ser adulto é viver na burocracia, é um saco? É, mas faz parte, garante os seus direitos, né? Mas, e aí, fudeu, vou ter que emitir nota, preciso de um contador? Não precisa de um contador se você tiver um MEI, tá? O MEI é o microempreendedor individual, né? É uma pessoa que trabalha por conta própria, né? Hoje já existe design gráfico no MEI. Para vocês terem uma ideia, em empresas maiores como a minha, que é uma empresa simples, cadastrada no Simples, não tem design gráfico, mas o MEI tem, né? E você tem que faturar até R$81 mil por ano para ser MEI, né? E não precisa ter sócio, é microempreendedor individual, né? E você paga uma taxa única de R$56 por mês, que é o seu imposto. E isso tem que estar no teu custo, tá? Isso vai também formar parte do seu preço, né? Agora, se você fatura mais de R$81 mil, parabéns, né? Primeiro diz parabéns, né? Você vai ter um contador que cobra numa média de R$250 por mês para fazer a sua contabilidade, e aí com isso você vai poder realmente emitir nota com mais facilidade, com alguém controlando seus gastos, entradas e saídas de dinheiro da tua conta. Para fechar essa aula cheia de dicas importantes e GIFs maravilhosos, contrato. Todo mundo precisa de um contrato, né? Acho chato. Eu também acho, gente. Sorry. É chato para caralho. Eu não sei como alguém pode querer ser advogado, né? Mas eles existem. Existem uma série de contratos genéricos na internet que vocês vão encontrar que tem cláusulas que vão conseguir fazer com que vocês sejam cobertos. Qual a questão de você ser coberto? É a questão de você conseguir se proteger através de um contrato, né? Então, você tem um contrato que vai ter o nome do cliente, o trabalho e a nota fiscal, tá? Beleza, não fiquem em deprê. O que tem que constar nesse contrato? Seus dados empresariais, os dados do cliente, as premissas do trabalho, um resumo do briefing, detalhamento das peças que você vai entregar. Vai entregar uma marca com cartão de visita, com papel carta, tem que estar tudo lá. O direito de uso, né? Vale assinatura digital, sim. Na pandemia eu só estou assinando tudo com assinatura digital, tá? Vale, inclusive, a resposta de um e-mail, de um ok em cima de um contrato anexado, juridicamente é aceito como ok de contrato, tá, gente? Referências desse trabalho é super importante, em design isso é muito importante, tá? A quantidade que você vai fazer de refação, os valores negociados, forma de pagamento, nunca atrelem o pagamento à entrega do trabalho. Por quê? Porque o trabalho depende da aprovação do outro. Vamos dizer que o seu cliente resolve viajar para os Estados Unidos no meio do trabalho e demora um ano para te responder. Você vai ficar sem receber? Então tem que ser uma entrada, uma no meio e uma no final. O final é o final não quando você entregar o trabalho. Tem que ser sempre, tipo, à vista, 30 e 60. Qualquer lugar é assim, gente. Você compra um carro, o cara te dá uma entrada e você, quando você retira o carro, você acaba de pagar ou você tem as parcelas. O contrato é que garante isso. Não é assim, quando o carro ficar pronto, você me paga. Isso o cara foge. Serviço é igual, tá? Rescisão, multa de atraso, confidencialidade, né? E o prazo que já é a referência de acordo com o seu cronograma, né? E aqui existe uma atenção especial que são as etapas do projeto. Então, assim, existem dois tipos de coisa. Uma é alteração e uma coisa é refação. A alteração é quando eu falo assim, adorei, o projeto está aprovado, dá para fazer só uma opção em amarelo? Uma alteração simples, vai lá, pinto de amarelo, tá resolvido. Refação é quando o cara fala assim, nossa, odiei tudo, vamos começar do zero? Isso não é alteração, gente, é refazer o briefing do zero, tá? Então precisa começar de novo o trabalho. E como eu garanto que não tenham tantas alterações, eu não tenho aquele cliente chato que fica voltando 48 mil vezes o projeto? Não é fácil, mas existe um jeito de minimizar e manter o trabalho sob seu controle. É só você deixar claro a sua metodologia de trabalho. Então, voltando para fechar essa aula express,
quando você fecha um trabalho, pegou o briefing, apresenta para o cliente, olha, eu gosto, quando você vai fazer uma tatuagem, por exemplo, né, quem tem tatuagem, ou como eu, por exemplo, milhares, para o tatuador desenha, faz um RAF, você gosta, você aprova, você não vira para o cara, a não ser os lock, né, eu já fiz isso também, mas isso não é comum, desenha aí, fica livre, desenha o que você quiser, não existe isso. Então, existem processos de trabalho que tem que estar no seu contrato e o cliente tem que ter muito claro como você trabalha. Não existe isso de assim, entendi, você quer uma marca, daqui 30 dias eu apareço com 30 opções. Não é assim, tá, gente? Por isso que precisa estudar design, por isso que precisa entender design. Porque existe uma metodologia de trabalho e existe um processo de trabalho, e é isso que tem que estar no seu atento e no seu contrato. E é isso que vai fazer você ganhar dinheiro e conseguir fechar esse fluxo todo que eu estou explicando para vocês agora, né? Quando vem um contrato do cliente, você tem que cobrar um valor de advogado junto com o teu orçamento e chamar um advogado para olhar, tá? E é mais ou menos isso, né? Quem precisar de um contrato padrão, eu tenho, e posso mandar para vocês no privado depois, para ajudar vocês com isso. E na próxima aula, eu vou falar um pouquinho de posicionamento para vocês entenderem legal. Eu estou cheio de ferramenta, mas como é que eu vendo o meu trabalho, como eu me posiciono e etc. Maravilhosa. Eu estou boca secas, né? De tanto que eu falei mais que o homem da cobra. Para variar, né, Lucas? Então eu vou falar rapidinho sobre o curso enquanto você toma uma aguinha, tá, Vanessa? Aí a gente responde 2 perguntinhas. Fala que eu vou levantar cachorro enquanto você está fazendo isso. Espera aí, gente. Tá bom. Maravilha, né, pessoal? Esses eventos com a Vanessa, eles são curtos. Nós vamos fazer 4 eventos. Esse já é o segundo. Então eles são um pouquinho mais curtos, tá bom, gente? Olha só, tem muita dúvida sobre esse curso que eu estou apresentando hoje. Esse é o curso Design Gráfico, tá certo? Então é um curso online que é desenvolvido para você aprender a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade, além de ferramentas para montar o seu portfólio e conquistar grandes projetos profissionais. Olha só, vocês sabem que criar uma marca envolve muito mais do que fazer um logotipo, né? A gente acabou de ver como que o trabalho do designer é cheio de facetas, como a Vanessa mostrou algumas agora. Então, nesse curso, você vai ter a oportunidade de explorar todo o universo que envolve uma marca, desde o público-alvo até maneiras de se comunicar, para descobrir a mensagem que você deseja passar. E tudo isso vai servir de base para as suas próximas criações. Aqui com a gente, você aprende o processo completo, gente, desde o entendimento do briefing até a entrega do projeto, vivendo passo a passo dessa jornada, que vai incluir produção, alteração, negociação de contrato, cálculos de horas de trabalho e muito mais. Então, Vanessa já deu um já teaser expliquei por que isso é tão importante, né, Lucas? Exato. E aí, durante o curso, vocês vão produzir peças para compor o portfólio de vocês e consolidar todo o conhecimento adquirido em um projeto autoral. Então, além disso, vocês também aprendem a fazer curadoria de trabalhos para incluir no portfólio, com dicas de como organizar e saber quais são as melhores plataformas para divulgar os seus trabalhos. E aí, vocês vão ter uma maneira mais rápida e fácil de entrar no mercado de trabalho ou de conseguir novas oportunidades, né? Olha só, esse curso ele é estruturado em mais de 15 horas de conteúdo, ele tem duração de 5 meses, tá? O conteúdo é todo em videoaulas e todas elas são criadas e executadas com a mais alta qualidade pelos nossos professores. E aí você pode acompanhar essas aulas pelo seu computador, tablet, celular, no momento que você achar mais propício. E ao longo do curso, você vai desenvolver atividades práticas. A gente tem um formato que chama Learning by Doing, então os professores eles vão misturar teoria, técnica de software e muito trabalho prático. Aí você vai ser capaz de fazer entregas de peças gráficas desde os primeiros módulos, colocando em prática todo o seu conhecimento adquirido. E você recebe também o feedback individualizado dos nossos tutores e tutoras para aprimorar cada vez os nossos trabalhos, tá? Você vai desenvolver, então, um trabalho final também para a marca de roupas Amaro, que é a nossa parceira nesse curso. Ela oferece um briefing para vocês, e vocês apresentam para a marca um trabalho final. Aquela promoção incrível, né? Que você ganha também um curso de inglês na EF English Live. Você tem 1 mês de acesso a 16 níveis totalmente grátis. E se você concluir os níveis, você tem um certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, essa é a nossa oferta de hoje, tá? O curso online de design gráfico, 60% de desconto no valor total do curso. Quem acompanha a gente há muito tempo sabe que não é sempre esse preço. Então, aproveitem, é só vocês clicarem no botão, clique aqui que está acima da nossa tela,
e fiquem tranquilos e tranquilas, porque não é uma matrícula automática, é só uma maneira de você garantir essa oferta, tomar sua decisão final com calma, tá bom? Vanessa, vamos para algumas perguntinhas rápidas aqui? Vamos, lógico. Olha só. A gente não tem previsão para curso presencial, gente, infelizmente, mas vamos respeitar, né? Todo mundo ficar em casa, tranquilo. Né, Vanessa? Nossa, Nesse tá um momento pouco. é isso. Não tem, eu tô há 1 ano e meio na pandemia em casa, gente, já. Pois é. Qual a melhor negociação do valor para refação? Nossa, ótima pergunta. Como eu falei, refação é um briefing novo, né? Então depende muito do que o cliente pedir. Vou dar um exemplo idiota, né? O cara pede uma ilustração de um picolé e aí quando você termina, ele vira e fala assim: não, mudei, agora eu quero um sorvete de casquinha. É um projeto novo. Então você vai ter que fazer um orçamento pensando quanto você vai poder cobrar por isso. Né? Então, se eu vou ter todo o trabalho de novo, então é todo o trabalho de novo. Se você deixar isso muito claro para o cara na hora que ele te pedir o trabalho, é tranquilo. Você tem que explicar para o cliente o que é essa refação. Refação é você me pedir um briefing novo. Ele vai entender. O cliente não gosta de surpresa. Quando a gente está falando de atendimento, é se deixar muito claro para o cara o que é o trabalho, como você trabalha, ele vai falar, não, entendi, então vamos continuar com o picolé porque eu não quero pagar. Ou ele vai dizer, não, beleza, eu vou pagar o sorvete de casquinha, quanto custa? Então é muito simples, não vira um drama, entendeu, gente? Por isso que é importante isso estar no contrato, a diferença entre alteração e refação. E de praxe no mercado, normalmente, a alteração são até 2 alterações, tá? Isso também força com que o cliente preste atenção no que você está entregando. E não lide daquele jeito, beleza, pode ir para a próxima etapa. E aí ele resolve voltar para a etapa anterior e faz você gastar mais tempo, tá? Maravilha. Você acha que a urgência do trabalho interfere no valor? Muito, é hora de ganhar dinheiro com a urgência. Se você sabe que você demora 3 horas para fazer um trabalho, a pessoa precisa em uma, você cobra o dobro. Você fala, beleza, eu vou te cobrar o que a gente chama de taxa de urgência. Então, assim, óbvio que tem que pensar na qualidade, tá, gente? Então, assim, eu sempre fico um pouco preocupada com a urgência do trabalho, porque tudo que sai muito rápido sai cagado. Não dá tempo de você prestar atenção, não dá tempo de você conferir, não dá tempo de você fazer, às vezes, com um olhar mais, né, enfim, mais apurado. Então, assim, a urgência só serve se ela estiver dentro de um parâmetro de entrega de qualidade. E se você tiver um prazo apertado e você acha que você vai ter que se desgastar muito para fazer, cobre taxa de urgência, tá? No mercado é super normal você ter taxa de urgência. Maravilha. E cobrar 50% na entrada e 50% na entrega? Não acaba tendo o mesmo respaldo positivo para gente? Não, porque é aquilo que eu expliquei. Por exemplo, eu trabalho com identidade visual. A gente já fez a conta, são mais ou menos 15 etapas. Quando você está falando de 15, quando você está falando de 15 etapas, então tem o diagnóstico, tem a parte de posicionamento, tem a tagline, tem o manifesto, tem a identidade visual, tem os desdobramentos. Na hora que você vai fazendo isso, você vai percebendo que assim, eu tenho um contrato que assegura esse cara que eu vou entregar. Se ele para numa etapa e não consegue me responder uma alteração, porque ele fica na dúvida, por exemplo, por exemplo, eu tenho um cliente familiar, né? Então a família inteira resolve discutir sobre o projeto e ninguém chega numa conclusão, você fica lá esperando para receber. E seus custos não esperam. Como eu falei, os boletos não param de chegar, né? Eu preciso pagar a folha de pagamento dos funcionários. Então, você pede uma entrada, não geralmente 50%, geralmente em torno de 20%, 30%, e parcelas demais. Aí, as parcelas vai depender do teu fluxo de caixa e do que o cliente pode pagar. Eu tenho cliente que parcela em 2 vezes, cliente paga à vista, e tenho cliente que eu brinco que faz o carnê do coletivo, que paga em 10 vezes. Mas é meu cliente há muito tempo, eu falo, não, eu vou ajudar esse cara, é uma startup. Então, depende da negociação. Agora, eu nunca, jamais atrelo a entrega do trabalho, porque justamente depende de mim, e eu estou partindo aqui da premissa que nós, como designers, não vamos atrasar, tá? A entrega, gente. E não assim, eu sempre atraso a entrega. Mas o cliente geralmente atrasa o retorno. Então, assim, nunca atrele a entrega do trabalho. Podemos ir para uma última? Pode, lógico. Eu devo calcular um futuro imposto de renda e futuras contratações de funcionário, mesmo meu negócio ainda estando no começo agora?
para planejamento, para o orçamento não. Para o orçamento que você tem que calcular dentro de um fluxo de caixa, você tem que pensar que seu fluxo de caixa é 12 meses, né? Então, geralmente, um fluxo de caixa que a gente chama de sadio, por exemplo, abrindo aqui para vocês, a minha empresa, eu preciso faturar, para ela sobreviver, R$200 mil por mês. Então, o meu fluxo de caixa tem que ser de 600. Eu tenho que ter 600 mil para poder, todo mês eu já tenho um mês na frente. Não, senão, imagina, todo mês vocês entrarem, já aconteceu isso comigo anos e anos e anos, antes de eu ter toda essa noção que eu tô passando para vocês, de, puta, e mês que vem começa a parecer uma montanha-russa. Meu Deus, 200 mil de novo, meu Deus, 200 mil. Não era esse valor, tá? Era bem menor, eu já tô falando de 40 funcionários e 18 pessoas trabalhando, 18 anos de experiência, mas hoje em dia eu tenho um fluxo de caixa sadio que varia entre 2, 3 meses, tá? E às vezes chega a um mês, tá? Ano de pandemia, por exemplo, ano passado foi um ano terrível para a gente teve que segurar o fluxo de caixa justamente para manter todo mundo empregado. Então é muito, muito complexo, tem que ficar de olho nisso, isso é planejamento. Maravilha. E tem uma dúvida. Se você dúvida quiser mais uma, pode botar. Tá, então eu vou colocar, e o pessoal pediu para a gente dar um caminho para eles conseguirem esse orçamento, que você falou que pode passar um modelo. Pede para me chamar no Instagram, gente, Van Queiroz, meu Instagram. Aí me chama lá que eu passo o e-mail e mando para vocês o link para vocês poderem baixar o contrato. Já coloquei o Instagram da Vanessa aqui no chat, vou colocar de novo, tá? Olha só, a última, Para de chorar, então. Bubu. É minha melhor cachorra, gente. Imagina, tudo certo. É melhor ter orçamentos diferentes de acordo com o tipo de serviço que a pessoa deseja ou pacotes com valores definidos? Não existe, design não é produto, a não ser que você prototipe, né, que você transforme o seu trabalho num produto. Então, eu vou vender marca por R$5, aí é uma questão tua. Eu não acredito nisso, acredito que design é projeto e desenvolvimento. Então, você pode fazer o seguinte, você cria orçamentos de etapas diferentes, não de produtos, etapas, né, e aí a pessoa vai pagando isso e você vai soltando. Não existe pacote de valor, existe parâmetro, porque aquilo que eu falei, depende de cliente para cliente. Eu, por exemplo, tenho um cliente que é uma startup pequenininha e eu atendo a Ambev. Eu não tenho, no valor que eu cobro de um rótulo da Ambev, não é o mesmo valor de um rótulo para startup, tá, gente? Então, assim, é diferente. O custo, como eu mostrei aqui para vocês nessa aula, ele é muito complexo, não é uma estrutura super simples de montar, ela é fácil o raciocínio pelas etapas, mas ele tem essa complexidade de para quem que eu estou vendendo design. Maravilha. Vanessa, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você, você é incrível e todo mundo sempre está dizendo isso nos nossos encontros. Obrigada a vocês por estarem aqui, estou aberto no meu WhatsApp, no meu Instagram para conversar com vocês, quem tiver dúvida, às vezes eu demoro só um pouquinho para responder, mas pode mandar lá que eu vou responder, tá bom? Maravilha. Gente, fiquem ligadas e ligados, aqui a gente tem as próximas datas que encontraremos a Vanessa. Então, dia 25 desse mês, a gente vai falar sobre briefing, e dia 8 de junho, a gente vai falar sobre portfólio e prospecção. Então, não deixem de se inscrever. Se quiserem aparecer lá no nosso canal do YouTube, colocar um comentário sobre como foi a aula de hoje, é muito importante para a gente saber o que fazer nos próximos eventos para vocês, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe. A gente agradece muito a participação, e eu agradeço mais uma vez a Vanessa, maravilhosa, que está aqui com a gente e que vai voltar, que bom. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.